Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz as informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Hoje a casa tá cheia aqui no Rochas da Saúde, só o convidado bonito aqui. Lá ele, hein? Aqui no Rochas da Saúde de hoje a gente vai falar sobre medicina de aventura. Trouxe aqui o meu amigo e dupla de internato Mauro Fonseca, trouxe aqui o Dr. Rodolfo Meira, Dr. Gabriel. E a gente vai falar sobre medicina de aventura, é isso, gente? Bora, isso aí. Bora, sejam muito bem-vindos ao programa, todos vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Mas antes da gente começar, um recado do nosso patrocinador. O Estratégia Med é para você que quer garantir a sua aprovação nas provas de residência médica ou do Revalida. Use o cupom Rochas da Saúde para conseguir 10% de desconto na compra dos seus produtos. Estratégia, ele conta com aulas gravadas, banco de questões, videoaulas, textos e muito mais. Dê a sua conferida. Para você também que busca uma melhora da performance no jiu-jitsu, a B9 é para você que quer garantir sua defesa pessoal melhorada, condicionamento físico e muito mais. Dê uma conferida nos links da descrição. E agora eu passo o espaço para o Dr. Gabriel aqui para ele falar um pouco da Two Guide, que era a HP Sports, que ela sofreu um processo de rebranding aqui, um chique, e virou a Two Guide. Gabriel, conta um pouco pra gente. Cara, obrigado pela oportunidade de poder falar da minha empresa e do Lucas, né? Que O Lucas já não tá esteve aqui, aqui. mas a gente pode marcar uma próxima aí para Sim, com falar certeza. específico sobre isso. Mas a ideia é uma assessoria esportiva voltada mais para corrida e para treino de força. A gente fez um rebranding de marca aí, como você disse. To Guide é a ideia de guiar mesmo. Então, nós, enquanto médicos do esporte, nossa ideia é guiar mesmo as pessoas que têm essa vontade de usar a atividade física para ter uma vida mais saudável. E a gente faz isso através da corrida e do treino de força, da musculação. Então essa é a nossa assessoria que você tá junto com a Eu gente nessa, sou o né, garoto cara? propaganda da É assessoria, isso, hein? cara. É. Mas é isso aí, gente. Então, confiram na descrição, dê um apoio para os nossos parceiros patrocinadores e vamos pro Rochas da Saúde, propriamente dito. Então, gente, o Rodolfo, na verdade, que sugeriu, né, esse tema desse episódio e ele meio me falou, Rocha, vamos fazer um episódio sobre medicina de aventura. Eu até conversei com o Mauro aqui pra gente falar, pô, o que é medicina de aventura? Eu não sei. Vão surgir perguntas sobre isso. Então, eu quero que vocês contem pra gente o que é medicina de aventura pra vocês. Cara, Começa. medicina de aventura é uma área que engloba vários esportes, cai bastante aí no colo do pessoal da medicina esportiva, porque são esportes que estão em ascensão, tanto essa parte de corrida de trilha, corrida de montanha, trekking, poxa, alpinismo, mergulho, tudo isso engloba. Escalada também, que é outra aí. E é uma área muito importante, porque querendo ou não, é uma atividade outdoor aí que passa numa borderline, aí, vamos falar assim, de risco de saúde por conta do meio e por Uhum. conta do que o próprio exercício ali traz, as exposições relacionadas. E também pelo exercício físico, né? Que é muito importante. E aí eu acho que o papel aí, já adiantando, que o médico tem nessa parte, ele é muito educacional também, assim, sabe? E o paciente ali, o atleta, cara, que vai fazer isso, ele tem que ter um acompanhamento, cara. Porque dependendo do esporte que ele tá fazendo ali relacionado com isso, chega até a ser uma questão de risco de vida mesmo, um risco de uma exposição mais difícil, mais delicado, de lesões muito importantes, né? Então a medicina de aventura ela é um braço aí da medicina do esporte, que engloba várias modalidades relacionadas a isso que estão em ascensão e que, de novo, precisam desse acompanhamento. Esses pacientes precisam desse serviço, a gente precisa de profissionais capacitados. E pra você, Gabriel, você já tem uma. Vocês dois, na verdade, têm experiência, né? Com trekking, com. Cara, a medicina de aventura tem a parte esportiva, né? E tem a parte de áreas remotas também, né? Então tem gente que chama de medicina de áreas remotas e esporte de aventura. Então tem a parte que ele comentou dos esportes que envolvam ambientes ao ar livre, então tudo que envolva isso. Tem a parte de medicina de áreas remotas no sentido de coisas que podem acontecer na natureza e trazer algum risco para a saúde humana, seja catástrofes, sejam acidentes em locais naturais. Então tem essa parte também. No nosso caso, como nós somos médicos do esporte, mesmo que enquanto residentes, mas Mas já são médicos somos, já. exato. Uhum. A gente traz muito para esse lado dos esportes de aventura, né? Então, hoje, se a gente pensar, por exemplo, a nível nacional aí, trail,
corrida de montanha, que é uma coisa que tem crescido muito. Teve agora a La Mission, A né? La Mission, que é uma Ixi, das bombou essa maiores. daí. Pô, o que que é isso aí? Eu quero saber. Enfim, e Você já aí fez, né, La eu Mission? fiz ano passado, cara. E enfim, a gente tem essa atuação nessa área. Então são basicamente trazendo para o nosso lado são esses esportes que envolvem ambientes naturais, assim, e tudo que envolva isso. Seja da parte de performance até a parte de risco de saúde e tudo mais também. Uhum, uhum. Pô, mas e esses comentários dessa La Mission aí. Tem outras corridas assim? Dessas provas, Chega. assim, por assim dizer. Cara, sim, a corrida de montanha no Brasil é um esporte que tem crescido muito. E tem algumas existem várias subdivisões, né? Mas basicamente trail run é você correr em ambientes outdoor, assim, né? Existe um tipo que é o sky running, que basicamente é você correr para cima. Tem algumas provas no Brasil. Surgiu lá na Itália, mas tem alguns campeonatos aqui. Mas ficou muito famoso com aquela famosa UTMB, que é uma prova que tem lá, Ultra do Mont Blanc, que é Que uma das vai ter provas. agora aí, Vai, né? vai. Vai E ter uma. fiquei sabendo de alguém que vai como médico, Vamos ver, inclusive. vamos ver. Vai ter em setembro, tem o UTMB Paraty, mas basicamente essas provas maiores popularizaram o esporte. E o Brasil talvez seja o melhor lugar, um dos melhores lugares no mundo para se praticar isso, porque basicamente a gente tem exposição a isso em qualquer local, né? Até em São Paulo você consegue achar locais para você praticar isso. Então, voltando aí à pergunta, que é o La Mission, talvez seja hoje a prova mais dura de trail que existe no país. Que é aqui perto, em Passa Quatro, ali na região da Serra Fina. E aí tem algumas distâncias, se eu não me engano, ainda tá 7 quilômetros, 25 não, 35, 50, e esse ano eu acho que foram 110 quilômetros. Então, basicamente, você faz essas várias distâncias, são uns 3 dias de prova, mais ou menos. E vem gente do Brasil inteiro pra fazer, é bem legal, cara. Poxa, é legal. Recomendo aí. É, uma baita prova. É. Mas fora isso, tipo, deixa eu ver se eu entendi. São em locais mais inóspitos, assim, tipo, trilha, mais, por exemplo, esportes radicais, assim, que às vezes tem os filmes que falam, nossa, ele sofreu um acidente. Tipo, lembro que tinha um filme francês, que era até meio engraçado que o cara, nossa, sofreu um acidente por esportes radicais. O que que seria um esporte radical, então? Que você fala que esse esporte não é para todos os públicos, é radical. Cara, acho que qualquer coisa que tem uma exposição importante, seja frio, altitude, cara, um tempo de prova muito prolongado, por exemplo, aí o La Mission, e que você às vezes não consegue, não é o caso dessa, tá? Mas que às vezes você não consegue ofertar suporte ali pro atleta, e para quem tá fazendo, seja lá o que seja, trekking, enfim, trilha e tudo mais, todos esses esportes que expõem algum risco, eles vamos chamar aí de esporte de aventura, vamos falar assim. E que nem eu falei, acaba sendo uma área mais específica e que cai dentro da medicina do esporte e que tem protocolos próprios, estudos próprios e que assim o profissional de saúde, aí até os estudantes, os pacientes que fazem isso, os atletas que fazem isso, eles têm que ter uma noção, porque são geralmente contextos que você depende de você, assim, se você tiver como ter um resgate para acionar e tal, ótimo, maravilha, melhor dos mundos. Mas vai ter muita situação que você não vai ter tempo de acionar resgate, ou você não vai conseguir acionar o resgate. Às vezes está só você e poucas pessoas, às vezes está só você no que você está fazendo. Então, por isso que, na minha visão, tem uma parte educacional muito importante relacionada com o esporte de aventura, que é, por exemplo, aí, uma coisa que é importante, hipotermia. É muito comum nessas provas de montanha, ultras maratonas, o diagnóstico e eventos de hipotermia aí. E, cara, o principal marcador, assim, quem que vai fazer o diagnóstico, quem que vai saber o que fazer e tal, é o atleta, é o paciente, é o cara que tá lá. Porque mesmo em provas que tenham infraestrutura e tal, muito difícil que vai conseguir chegar de maneira rápida a algum suporte, e mesmo assim se consiga, que é o melhor, aquele profissional tem que estar treinado, aquele profissional tem que saber fazer isso. A gente já viu aí vários casos, por exemplo, teve uma maratona, uma outra na China, que, cara, mudou o tempo lá, aconteceu uma coisa, entrou uma frente fria, uma tempestade, cara, foram dezenas de mortos por hipotermia. Tem muitos casos que acontecem nas fatalidades dessas em provas. Até no Brasil, que é um país tropical, a gente tem bastante. Quando tem exposição a água, vento, corridas noturnas, porque essas provas, pô, 115 quilômetros você faz em muitas e muitas horas. Não é uma prova de 1 hora e meia, né? E ainda mais na montanha. Eu acho que os Os esportes radicais extremos, é assim, né? tudo isso e é uma equipe que tem que estar junto, sabe? E Com quando não tem uma certeza. equipe, o paciente ele é o líder ali da situação. Uhum.
Basicamente essa era a minha dúvida, se tinha algum suporte de segurança para os atletas, assim, na hora de fazer a prova, 115 quilômetros em um local inóspito, assim, é meio difícil, né? Meio você por si mesmo. Cara, puxando. Tu fez 115? Não, fiz 35, Ah. cara. Fiz em 6 horas. Mas também 35 É puxado, No cara, meio no meio da mata. Subida e assim. descida Cara, ainda. pega a Serra Fina ali, a região, né? Tem a região da Pedra da Mina, que é uma região incrível de trek ali também. Faz parte, se eu não me engano, da cadeia da Serra da Mantiqueira também. Mas especificamente ali é difícil porque é uma região que a prova tem um ganho de altimetria, você sobe muito. Então essa de 35 que eu fiz é 2.600 metros de ganho. Ou seja, só Nossa, subindo foram mais de 2 quilômetros. Essa prova de 115, que ano passado, se eu não me engano, foram 80 quilômetros, tem mais de 5.000 de ganho. Então é uma prova muito dura por isso. Você está subindo muito, sobe e desce, sobe e desce. E normalmente essas provas que são em ambiente outdoor, assim, por exemplo, o de 110, eles largam à noite, às vezes. Larga à noite. E tem gente que vai chegar na noite do outro dia. Nossa. Dá mais de 12 24 horas. 24 horas. O de 80 eu acho que eram 30 horas o limite para você terminar. Essa 110 eu não sei. Mas normalmente, por ser uma prova que a pessoa vai ficar muito tempo exposta a condições naturais sozinha, geralmente tem seguro que o próprio atleta, quando você se inscreve na prova, já vem com seguro saúde, geralmente tem algum esquema de remoção com helicóptero, se precisar, eles botam estruturas de ambulância em pontos satélites para conseguir chegar de uma forma mais rápida caso tenha algum problema. E existe kit obrigatório para essas pessoas levarem. Por exemplo, especificamente nessa, os 110 km, você tem que correr de capacete, tem que ter 2 lanternas, tem que ter cobertor de emergência, enfim, tem uma lista de equipamentos que você tem que usar e leva na mochilinha também. Então tem que Sim. levar É tudo porque eu perguntei mesmo. isso da mochila. Mochila, mas 24 horas fazendo a prova. Pode parecer simples, mas quais são como que funciona a sua alimentação, assim, quais suplementos você leva que não pode faltar? Você faz 24 horas acordado fazendo... Essa é complexa, essa pergunta, É hein? complexa, né? Não assim. É óbvio que assim, vou falar um pouco depois, você Não, complementa, manda fica à bala aí. vontade, mas Vontade. existem suplementos que são meio que básicos que todos vão levar, porque pensando em performance esportiva, é o que tem evidência de que vai trazer performance e aumentar o rendimento da pessoa. Então, carboidrato é uma coisa que é indispensável. Se for olhar a mochila desses atletas, todos eles vão ter algum tipo de gel de carboidrato ou algum carboidrato em pó que você vai misturar com água para fazer uma reposição. E aí cada um vai ter a sua estratégia, vai ter algum nutricionista, um médico de esporte acompanhando e vai ser traçada essa estratégia. Normalmente, essas pessoas que fazem essas provas longas são pessoas muito calejadas de prova, então eles já têm uma bagagem, já sabem como fazer também. Mas, voltando, carboidrato, reposição de sódio. Tem muita gente que leva não só especificamente sódio, mas outros eletrólitos para fazer reposição. Às vezes até medicamento a pessoa já tem que estar levando também. Existem paradas nas provas, paradas obrigatórias, e nesses locais onde você vai repor água ali, você também vai levar água, que querendo ou não é um suplemento aí indispensável, né? Com certeza. Lá você vai conseguir encher as garrafinhas da mochila de água. Geralmente essas paradas têm carboidrato, tem comida para você parar. Tipo, vai ter macarrão, açaí, doce de leite. Só coisa boa. Bem Exato. carboidrato, né? Tem que- Coisa muito calórica mesmo. Sim. Mas basicamente, pensando em performance, Legal. é isso. Aí cada um vai ter algum outro suplemento específico que vai querer levar, mas o básico seria isso mesmo, sabe? Legal. O que eu já vi aí de medicina do esporte relacionado a isso no ambulatório lá da Unifesp e tudo mais, esses são os casos mais complexos, cara, de você montar a estratégia, assim, é muito desafiador. O atleta, ele tem que, assim, treinar, ele tem que experimentar as coisas. Ele, cara, tem prova, dependendo do tamanho, que você dorme na prova. No meio da prova você para 2, 3 horas. Nossa. Tem uma paciente nossa lá do ambulatório, eu tenho certeza que ela deixaria eu estar falando dela aqui, que é a Zilma. Eu acho que você me atendeu a Zilma uma vez junto comigo. Conheci. Que ela corre distâncias absurdas, ela vai fazer uma prova de, eu acho que são 300 quilômetros. Nossa. Na Europa aí, acho que no final do ano. E a complexidade de você montar a estrutura disso é insana. Precisa de realmente profissionais que sabem, que estão com a evidência de mão dada e tem que sentar com o paciente e um por um lá, batendo checklist das coisas. E depois o paciente tem que experimentar, né? Não dá pra você... no dia do jogo você vê como é que funciona, entendeu? Mas aí como que você estrutura o treino, né? Tipo, dessas provas 300 quilômetros, assim, né?
A estrutura de treino dos Tipo, esportes de aventura é um outro desafio também. Porque aí puxando um pouco, saindo um pouco aí das outras maratonas, assim, trekking, por exemplo, e tal, você tem que ter muita intimidade com o seu equipamento, com o seu gesto, com o que você está fazendo. Então, por exemplo, você vai fazer um trekking de muitos dias aí, por exemplo, cara, você precisa testar tua mala, você precisa saber o ajuste dela, você precisa treinar com ela, você precisa treinar com o teu calçado, se você for usar. Você precisa, por exemplo, aí nas corridas de montanha, né? Cara, você precisa estar treinado pro terreno irregular também. Você precisa treinar no terreno irregular. Não adianta nada você treinar no asfalto, porque o impacto do joelho, quadril, gesto, a propensão de entorse é outra num cenário desse. Então, a ideia, assim, é sempre treinar o mais próximo possível do que você vai experimentar lá. Isso daí também já inclui, às vezes, algumas adaptações, tal, que podem ser feitas, né? A disposição a frio, exposição a calor, exposição à altitude. Você pode tentar antes fazer algumas coisas que pode ser chamado de aclimatação ou climatização também, que é você, por exemplo, treinar o seu corpo ao frio. Isso tem como ser feito, sabe? bacana, interessante isso. Meditação de Wim Hof. Já ouviu falar? Já ouvi Wim Hof? falar. Já. Tem o livro dele, né? Já li esse É livro. bizarro, também. parece que impossível, né? O cara é imortal. É aquele Exatamente. cara do gelo É o lá? cara do gelo. Nossa, que gelo. dó. Congelado lá na Antártida, Nossa, tipo, o cara é 2 horas. maluco, o cara é maluco. Mas, vocês contaram o caso dessa senhora, Dona Zilma, né? Parece incrível, né? Ela é Tipo, incrível, ela é incrível. mas ela tem algum, tipo, teve alguma lesão que é muito prevalente nesses esportes assim, ou lesões? Tu que pratica isso, cara, Cara, você tem que sim, contar. enfim, pensando em lesão, porque primeiro de tudo a gente vai falar em lesões de corrida, né? Então, existe uma gama de possibilidades aí de lesões associadas a isso. Óbvio que o fato de correr em montanha, exposição a grandes volumes, aumenta a chance de algumas mais específicas. Mas pensar em tudo que possa envolver articulação, então, tornozelo, joelho, quadril, tudo que possa envolver trauma, então você pode ter um entorse de tornozelo, você pode ter uma lesão por estresse mesmo. Imagina que esse atletas para correr uma prova de 300 quilômetros, quanto que ela não vai treinar durante a semana. Então ela tá ali em um movimento repetitivo. Se ela, às vezes ela não tiver uma nutrição muito adequada, ou se não tiver uma progressão de volume correta durante os treinos, ela pode fazer uma fratura por estresse, por exemplo. Pode fazer todas as tendinites de membros inferiores que você imaginar, as mais comuns aí, talvez tendinite glútea, lesão na banda iliotibial, por exemplo, tendinopatia da pata de ganso, que são lesões muito comuns. Lesões musculares, pensar às vezes faz um crescimento de volume, um aumento de volume muito grande, ou às vezes faz um sprint de uma forma não tão adequada, pode fazer uma lesão muscular direta mesmo, faz uma rotura muscular ali. Enfim, cara, Cara, infinitas inclusive, possibilidades. um outro pessoal aí da Unifesp, incluindo um outro chefe meu também, a gente está fazendo um estudo disso aqui em São Paulo. É um estudo epidemiológico aí, né? Sobre as lesões na corrida de montanha, a gente vai fazer junto com umas assessorias daqui, Legal. que é realmente para tentar dar uma mapeada nisso aqui na nossa região, assim, que aqui, cara, tem crescido muito o número de assessorias, pessoal que treina em cidades satélites aí, treinam muito no Pico do Jaraguá e tal. E aí tentando estudar um pouquinho melhor essas lesões, porque a ideia, acho que dos esportes de aventura de maneira geral, é tu tá antes do problema, cara. Não é muito tentar tratar. Lógico, tem que saber tratar, tem que estar lá, mas você tem que prevenir, você tem que fortalecer, você tem que estar com o kit, você tem que estar preparado para hipotermia, as questões de altitude, tu tem que estar preparado já lá, entendeu? O ideal é você nunca precisar acionar algum serviço ou alguém, porque senão você já tá numa enrascada. É que presume-se que nem a gente tá falando que deu ruim, se você sofreu algum trauma, teve alguma coisa que além do preventivo, né? Além Claro, alguma claro. lesão Mas o de. preventivo, ele é o teu solo aí nesse momento. Uhum. A gente vai falar um pouco agora do trekking, né? Que a gente falou. O que seria o trekking, assim? Eu basicamente fiquei com vontade de fazer um trekking. Ah, Eu tava organizando aqui e falei, putz, eu quero fazer um trekking. Nada de 35 dias, mas tipo, um dia, dois. Um dia, Sei que dois. foi o último a fazer. Opa. Cara, eu não sei muito bem a definição de trekking, confesso, mas eu acho que são atividades outdoor aí, geralmente relacionadas a caminhadas, trilhas mesmo, longas, que estão geralmente relacionadas também com questões culturais, assim, um pouco vamos falar assim, que isso serve como terapia para muita gente sair um pouco da cidade, você tá mais conectado com a natureza.
em outro ambiente total, mais desligado de tecnologia, às vezes um lugar um pouco mais autossustentável ali, que você mesmo prepara a tua comida, o que você for fazer. Acho que isso tudo é um pouco o espírito do trekking, assim. E, cara, quem nunca fez, super Muitas recomendo. fotos. Sensacional, cara. Puta, eu quero Você fazer. fez aonde a última vez? Cara, a última que eu fiz foi no Nepal, foi em junho agora. Você contou, né? é. Conta como que foi isso aí, que eu fiquei curioso pra você Também contar tenho aqui pra gente. curiosidade. Cara, Foi, pô, foi pro Nepal, foi gente. muito bacana. Eu tava pensando realmente em fazer sozinho. Aí eu chamei um amigo lá e ele falou: Não, vamos embora, eu vou com você. Aí a gente organizou. Eu tava pensando em fazer o Everest Base Camp, que eu acho que é a trilha mais famosa realmente lá do Nepal, que é uma trilha de alguns dias que Do você, mundo, enfim, talvez. talvez no mundo, É. exatamente. Que a ideia é acabar, né, na maior montanha do mundo, que é o Everest. Você não sobe, você para no campo base, que já é alto pra caramba e é muito longe. Mas eu não fiz essa, porque essa daí eu acho que ela é um pouco mais desconectada das questões culturais e, assim, eu queria também dar uma estudada um pouco sobre o budismo e tudo Uhum. mais. Então a ideia foi ir para uma região mais oeste do país, ali na fronteira com a China, então na parte um pouco mais norte também. Lá tem lógico, os Himalaias, né, que é uma cadeia de montanha, as maiores montanhas do mundo ali. E a ideia, eu fiz um trekking ali de uns 14 dias, 15 dias mais ou menos, bem imersivo e numa região bem, cara, mais selvagem, assim, que foi no Parque do Manaslu, que é, acho que é a oitava ou a sexta maior montanha do mundo. E ali naquele canto acaba sendo muito remoto, porque você não tem estradas que chegam lá, você não consegue usar os rios, porque eles são todos corredeiras, tudo montanha, né? Não tem como usar os rios. Cavalos e tudo mais, é muito difícil o acesso também, porque é pedra para todo lado, então eles usam umas espécies menores, né? Burrinho, jegue e tal, mas eles usam mais para carregar comida, mantimento e tal. Não carregam pessoas. Então é uma coisa que tu depende de você mesmo para se Uhum. deslocar lá. E inclusive no Manaslu é proibido entrar de helicóptero por conta das condições climáticas e as montanhas muito altas, os vales estreitos. Só pode entrar se tiver uma emergência médica reconhecida por um médico. É uma coisa assim lá, é bem complicado. Como que faz remoção lá? Cara, não faz. Tem assim um outro lugar que dá pra fazer dentro do Parque do Manaslu, no Base Camp, por exemplo, que é um lugar um pouco mais aberto e tal, mas eles só liberam o helicóptero pelo que vai vir de Katmandu se algum profissional de saúde e tal diagnosticar o que está sendo acontecido, informar e falar, ó, é um IAM, é um infarto e Sim. tal. Então, assim, é um tipo de região, um tipo de esporte, é um tipo de contexto você tem que estar preparado para ser autossuficiente, cara. Porque quando tu tá 6 dias andando pra você voltar, se você tiver um entorse e tal, você tem que estar preparado para você se conduzir, assim. E aí esse trekking, então, qual que foi a ideia? A ideia não era subir o Manaslu, porque subir o Manaslu requer muitos mais dias e é uma expertise que eu, por exemplo, ainda não desenvolvi, ainda não tenho. Tenho vontade, mas ainda não tenho. E aí a ideia era dar uma volta, assim, na montanha do Manaslu, no parque ali, que é um grande, acaba sendo um grande parque que é muito isolado, que é na fronteira com o Tibete também. Então ali tem uma presença, por exemplo, lá eles falam tibetano, eles nem falam nepalês. Então tem uma questão cultural muito forte lá, do Uhum. budismo e tudo mais. É uma sociedade que vive muito isolada. A maioria dos lugares tem luz elétrica, mas é muito isolado. E aí o trekking você dá a volta nessa montanha e você cai num outro parque de uma montanha que chama Annapurna, que é também top 10 montanhas mais altas do mundo. Uma montanha muito difícil de escalar, é uma montanha que tem mais letalidade do mundo em relação a quem tenta escalar. E aí depois você volta andando. Isso aí demora, dependendo da rota, velocidade que você fizer, né? Tem gente que gosta de fazer mais devagar, aproveitando mais e tudo, e Uhum. tudo. E aí você pode fazer em 20, 30 dias. A gente montou um roteiro mais pegado lá, que a ideia era cobrir terreno. E aí, mas você dormiu em estalagem, você dormiu em barraca, como que foi? No Manaslu, nesse circuito, eu não ficava em barraca. Eles têm o que eles chamam de tea houses, que são são na verdade casa de pessoas, né? São casas de pessoas que estão assim acostumadas e vamos falar preparadas para receber pessoas externas. Então você vai ficar na casa de alguém, basicamente. Só que alguém, esse tipo de expedição, esse tipo de rolê, não dá para fazer sem guia. Não dá para fazer sem guia. Porque por mais que você tente falar a língua local e tal, é uma coisa completamente imprudente você fazer sem alguém contigo Uhum. que conhece a região, que sabe, conhece a situação ali e tudo mais. E aí a ideia é, pô, quando você chega, dependendo de como for o dia, as condições climáticas, como é, vamos falar assim, o time ali tá se sentindo e tal, você vai mais, vai menos. Só que tem, assim, momentos que uma cidade para outra sei lá, 15 horas andando. E não é nem uma cidade, né? É meio vilarejo. Varejo. E aí quando você chega lá, você bate na porta,
da Dona Maria conversa e explica, e aí ela faz uma janta ali, te acolhe, e o rolê é esse. Nossa, coragem. Mas é bem corajoso, assim. Até Tipo, trekking exige coragem, né? O que você acha de trekking, cara? Eu sou suspeito também, né? Que acho que talvez seja aí das atividades a que eu mais gosto de fazer também. Eu gosto muito de correr, mas talvez hoje eu vejo da corrida é para me preparar para fazer esse tipo de atividade. E aí, puxando só a questão de definição que você tinha perguntado, que eu já via mais ou menos isso, né? O trek talvez seja o ato de você caminhar em ambientes naturais, mas você vai dormir no local. Então, talvez ou você vai dormir em alguma estalagem, alguma coisa, ou você vai levar a barraca contigo. Se for só caminhada, tipo, às vezes tem o que eles chamam de hike, né? Que talvez são esses que você faz de um dia. Ah, vai, faz uma trilha e volta. Mais ou menos essa teria a diferença, assim. Eu nunca fiz uma com essa duração, acho que o máximo que eu fiz foram 7 quilômetros. Fiz a volta na Ilha Grande agora no Carnaval. 7 quilômetros, 7 dias, desculpa. Mas já fiz outros várias vezes com tempos, durações menores. 2 dias, 3 dias, 5 dias, assim. E é isso. Pra mim é estar num ambiente natural, sabe? Você se desconectar totalmente de tudo que envolva a civilização, assim. E caminhar e apreciar mesmo o ambiente. Uhum. E onde que. Não tô falando de nada de Nepal, 15 dias, 7 dias, eu tô falando de coisas assim, tipo, ir acampar, dormir um dia e onde que vocês recomendam? Cara, só uma intervenção rápida aí. Essas coisas, elas têm que ser progressivas. Sim, O trekking sim. é um esporte progressivo. Você nunca vai sair do zero para 30 dias na China. Cara, é uma coisa, Aí já é. assim, começa fazendo só trilha de um dia, tipo bate-volta. Tem várias aqui perto de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Cara, tem um monte. E aí, assim, conforme você vai, pô, aí mais umas no Brasil, aí se você tiver condição, a gente vai comer, vai umas da América Latina, Peru, pô, eu e o Gabriel já fomos pro Peru, é pô, outro lugar maravilhoso. E aí você vai, entendeu? Sim. Tem, acho mais perto aqui, talvez seja o Parque Nacional mais antigo que tem no Brasil, que é o de Itatiaia. Uhum. Que é basicamente fronteira, né? Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Uhum. Então, sei lá, dá umas 3, 4 horas. Isso pensando em trek de montanha, né? Se a gente considerar que no Brasil tem montanha, seria o mais próximo daqui, talvez. Então, você pode ir nesse local, fazer... Lá tem vários roteiros, né? Então, você Poxa. pode ir lá, por exemplo, eu quero subir o Pico das Agulhas Negras, fica lá no Parque do Itatiaia. Você vai, contrata um guia, entra no parque, ele vai te levar até lá, você vai subir e vai descer. Isso vai ser feito, por exemplo, em um dia. Dentro do parque tem algumas travessias, você consegue fazer em 2, 3 dias. Para quem é iniciante, é sempre indicado ter um guia mesmo, mas esse tipo de travessia dá para você fazer sozinho. Então, por exemplo, você tem um relógio de GPS, ou se você tiver mesmo o dispositivo de GPS que não seja no relógio, você pode baixar a trilha. Hoje tem vários aplicativos que você consegue fazer isso. E você basicamente segue. Óbvio que para fazer isso você já tem que ter uma expertise Tem maior. que ser um Pokémon mais evoluído. Exato. Você tem que ter um equipamento que te permita fazer isso. Por exemplo, Itatiaia, ano após ano, eles eles observam a menor temperatura do Brasil, assim, né? -10, -15, é muito frio. Então, se você não tem um equipamento adequado, você não tem um saco de dormir, uma barraca que segura vento, você vai passar um problema. É. Então, por isso que ele, concordo com ele, tem que ser progressivo. Faz um dia você andar 5 quilômetros, 10, faz um bate-volta de um dia, vai um dia com alguém que já tem essa experiência e dorme, já conhece e dorme, Uhum. vai aos poucos, assim. Poxa, mas bacana, eu vou dar uma pesquisada então pra ver se Ah, no fim vamos do ano eu marcar, faço, cara, pô, vamos marcar pô. que Da hora, da hora. isso aí eu tô Fiquei- sempre aberto para... Fiquei com vontade de fazer, viu? Porque Cara, achei bem. eu recomendo pra todo mundo que mora em São Paulo, cara. São Paulo é um lugar que cara, te engloba muito, te mastiga, te come ali figurativamente, assim, tipo um Pac-Man. Sim. Te coloca pra dentro. Não só necessariamente de dormir, por exemplo, o próprio Pico do Jaraguá é um lugar incrível para se visitar, que é aqui em São Paulo mesmo. Tem um visual incrível lá de cima. Você pode minimamente ter essa experiência do que seria fazer isso. É óbvio que a gente vai estar falando talvez em um trek que envolva subida, porque no Pico do Jaraguá você vai subir. Mas, por exemplo, litoral de São Paulo tem vários lugares incríveis para fazer um trekking plano que não envolva subida e frio. É uma possibilidade também. Poxa, é bacana. Isso porque no Brasil, de novo, país tropical, então o frio acaba nem sendo um grande protagonista dos riscos aí. Ele é sempre um risco, ainda mais se envolve água,
Quando a gente tá com o corpo molhado, a gente perde calor 2 vezes mais rápido. Se você está fazendo algum esporte que já é na água, poxa, hoje tem muita gente que faz travessia, né? Canoagem, enfim, nadando, várias coisas assim. Cara, isso, aí o frio, aí ele tá firme lá como fator de risco de você ter um problema. Pô, mas pra me preparar. Eu montei isso pensando assim, vamos preparar Pedro para aventurar-se. Que o Mauro aqui, eu conversei com ele e falou, É, não, obrigado. não tô tão avançado ainda pra isso, mas depois dessa explicação, talvez, né, não é só o exercício físico que conta, né, tem a parte da contemplação, a parte de sair do ambiente de São Paulo, da civilização, do industrial, que também é muito bom, né, se conectar com outras religiões que você não conhece também é ótimo. Cara, dependendo de onde você for fazer, o céu é o limite, cara. Pode ter uma questão cultural forte, pode ter uma questão de ser um bioma, às vezes você quer conhecer. Tipo, cara, nunca fui na tundra, por exemplo, que é um bioma incrível de acampar e tudo mais. Aí você pode ir, nunca conheci, não sei como é que é a alta montanha, não sei como é que é, nunca vi uma montanha com neve. É, cara, então é um esporte que o trekking ele te permite você ir, cara, pra onde tua curiosidade te levar, você pode ir tentando fazer alguma coisa, entendeu? Você pode ir Uhum. tentando, porque você só precisa do terreno e a vontade e da Sim. organização, o resto. E pra um trekking simples, assim, vai no máximo um dia, não 15 dias, no lugar, vamos supor, no Itatiaia, por exemplo. O que tem, não pode faltar na bolsa? Na bolsa, mochila, caminhão da Turma da Mônica, o que for. Cara, acho que começaria minimamente você ter uma mochila. Então, Sim, ó, pensando em um dia só, não precisa ser uma mochila grande. não Pode precisa ser tão uma... do carro da Turma da Mônica. Não, vamos colocar assim, uma mochila entre 15 e 30 litros para você levar algo que você vai precisar para um dia. Você já vai estar vestido, então minimamente você vai estar com um equipamento mais pesado contigo já vai estar de tênis ou uma bota. Eu particularmente prefiro tênis por ser mais leve, mais prático assim. Uma meia, um short ou uma calça, aí vai depender da sua tolerância ao frio, do nível de expertise que você tem com isso. Eu prefiro, por exemplo, usar bermuda, mas tem gente que prefere usar a calça. Uma Eu uso o camisa. ajustável, que dá pra tirar e virar Ah, boa, bermuda, boa, que aí você boa. tá sempre, né? Ou uma camisa, de preferência que tenha proteção UV, porque geralmente esses locais você não vai ter, pensando em altitude, você não vai ter. Você vai ter uma exposição ao sol, você não vai ter árvores de grande tamanho lá para te proteger. Então você tem que estar com a camisa UV, ou então eu gosto de usar uma camisa que já é como se fosse uma segunda pele, sabe? E que tem um gorro, então minimamente me protege disso. Um óculos de sol, equipamento básico, um corta-vento, provavelmente. Se você for para um lugar que é muito frio, talvez tenha uma segunda camada ali, ou um fleece, ou uma jaqueta de pluma para ajudar na produção térmica. E coisas para você se alimentar, né? Então vai fazer um lanche, vai levar água, alguma coisa que tenha carboidrato, um misto, alguma coisa assim. É bom levar um eletrólito, por exemplo, sódio, também você vai andar muito, às vezes você vai desidratar, mesmo estando no frio, você vai transpirar, porque você vai estar andando por muito tempo. Dependendo do nível de que for a caminhada, se for subir muito ou descer muito, você pode ter um bastão de caminhada, mas aí já é uma coisa que não é indispensável, que ajuda a diminuir um pouco Mas que eu a acho que é muito carga. subestimado também. Cara, Sim, o sim. bastão é quando você tá, assim, meio cansado, já não é o primeiro dia, alguma coisa, o dia anterior foi difícil. Você sente a diferença quando você tá nesse Ah, momento, que você consegue trocar ali a carga, usar outros músculos, exato. e isso ajuda, cara. Tem literatura que mostra aí redução de 20, 30% de carga de membros inferiores. Então, Se tu souber usar, é o é, caminho, cara. exato, é uma Tem que coisa Aí ter. é que. um ou dois que se usa. Idealmente dois, né? E Se dá pra você possível, fazer né? também, assim, se você não tiver, Exato, os que eu fiz, os que eu usei, eu sempre fiz. exato. Peguei na mata, quebrei, cara, geralmente ponta de bambu antigo, É, assim, Pô, é da bom, hora. é bem rígido e um pouquinho, né, um pouco flexível pra não quebrar também. eu acho que pensando em um- uma experiência de um dia só, acho que são equipamentos que todo mundo vai ter, assim. É bem factível de se fazer. Aí, tipo, barraca, essas coisas Pra um assim. dia só, acho que não precisaria. Se for dormir, aí não tem Sim. como, já É. precisa. Mas barraca hoje, por exemplo, em São Paulo tem várias locais onde você consegue alugar uma Ah, barraca, bom. se você não quiser comprar, porque é um investimento mais caro. Sim, sim. Vai ter barraca, sei lá, de 200 para infinito. Hoje tem uma modalidade Barraca da Hermione lá do Harry Potter é, dentro. de trekking. Existe uma modalidade de trekking ultralight, que eles chamam, né? Que são as pessoas que gostam de andar muito e ter os equipamentos mais leves possíveis.
No Brasil tá chegando ainda, mas fora já tem várias empresas. Então você consegue, às vezes, comprar uma barraca que vai pesar 400 gramas. A barraca inteira. É muito leve. Só que, se a gente for falar em preço, vai ser 3, 5 mil reais Nossa. numa Cara, e barraca. peso no trekking é um substantivo importante, É. cara. Porque quando você vai carregar 100% das coisas que você vai usar, cara, cada grama faz diferença. Ainda mais se for ter muita subida, dependendo da mala, como é que tá o equipamento, como é que você tá de preparo físico, qual que é a expectativa de tempo que você vai fazer. E, cara, isso daí faz muita diferença, assim. Cada roupa faz diferença, assim. Cada camiseta, assim. Nossa, nem imagino. Mas algo que me deu vontade de fazer. Vamos fazer, hein? Vou dar trabalho pra vocês. Cara, só pra mencionar, tem um ambulatório de medicina de aventura na Unifesp, Que de legal. quarta à tarde, inclusive. O preceptor é o Gabriel Gami, doutor Gabriel Gami, mergulhador, profissional, instrutor, tudo mais. E é um serviço SUS aí, público, dependendo da demanda de qualquer um. Se quiser fazer algum preparo para ir para alguma expedição, tô com dúvidas, riscos e tal, passa lá. Poxa, bacana a dica, hein? Ele comentou do mergulho. E mergulho é outra. Eu vou fazer um curso de apneia agora outubro. Parece pra. Meu pai falou: Ah, eu vou fazer. Você quer ir? Eu vamos. Aí eu queria saber como que faz o mergulho. Já que estão falando de esporte de aventura, assim. O preparo. Cara, o mergulho é um dos Muitas bem modalidades também, desafiador. né? É. É, existem muitos tipos de mergulho. Tem mergulho freedive, que você vai no peito. Tem mergulho que é se for em mar aberto, depende muito da metragem que você vai descer. E as patologias relacionadas ao mergulho aí, cara, elas são também outro planeta, assim. Você vai de dor articular até AVC, assim, dependendo do como é que tá. Nossa, sério. Mas tipo, por exemplo, a apneia, assim, que a gente tava lendo, que tipo, ajuda muito em outras coisas. Até na corrida, que hoje em dia é o meu principal, assim. É verdade isso ou não? Tipo, Cara, confesso que eu desconheço, mas tá. talvez seja ignorância minha mesmo, sabe? Não, é só Mas, assim, fontes do realmente Google. mergulho é uma coisa, é literalmente outro mundo mesmo, porque não é natural pra gente estar debaixo da água, né? Exatamente. Aham. Então, existem muitas mudanças fisiológicas que acontecem pela diferença de pressão mesmo, querendo ou não, cada, se não me engano, cada 10 metros É ali, uma atmosfera a aumenta uma mais ali. atmosfera, exato, e isso tem muita repercussão no nosso corpo, né? Nosso pulmão vai ter dificuldade de expandir e tudo mais. Então, se conseguir treinar isso, imagino que possa trazer algum benefício, mas é uma coisa que existe riscos, né? Então tem Sim. que ser muito bem arquitetado, às vezes fazer alguma avaliação antes de mergulhar, porque a gente sabe que tem algumas, por exemplo, uma pessoa que tem um forame oval, às vezes a pessoa nunca fez um ecocardiograma, e tiver, ela pode ter algumas lesões mais sérias aí por O causa David disso. Goggins teve um negócio assim, né? Que É, ele fez o Navy SEALs e, tipo, não tinha descobriu. problema. E Normalmente essas lesões de mergulho acontecem com isso, a pessoa não sabia, faz o mergulho e acaba tendo o problema depois, né? Cara, e tudo que é esporte de aventura que envolve água, lógico, aí a gente tá falando fora de piscina, né? Mar, lagos, rio, enfim. É sempre muito difícil e sempre um alerta máximo, porque ali, cara, inclui, se você tiver uma lesão ortopédica na água, você tem risco de afogamento, se você tiver concussão, qualquer alteração do estado mental, risco de afogamento. Se você fadigar, você tem risco de afogamento, você tem risco de hipotermia o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de água, o suporte é um alerta vermelho o tempo inteiro. Ainda mais se for alguma coisa que o atleta, o paciente vai se deslocar sozinho. Ele não vai estar com um barco do lado, por exemplo, né? Que pode ser no caso de travessias, de nado, às vezes no triatlo mesmo. Pô, eu já vi uma paciente lá nossa que luxou o ombro no meio da natação do triatlo. Então, tava fadigada e tal, foi fazer uma abraçada normal, eu já tinha treinado isso 1000 vezes, saiu do lugar, aí ela, pô, como é que você coloca? Ela aprendeu a colocar no lugar e ela mesma. Caramba. Nossa. E É, a então. dor também que. Então, então assim, colocou água na jogada, a água e a atitude aí acho que são as coisas que você tem que ficar mais esperto. Mas mesmo num simples Iron Man, assim, já é um perigo. Tipo, É num. um perigo. Mas geralmente nos Irons e nos Tris a infraestrutura ela É é, muito ela é grande. muito, muito Muito grande. maior, ela é muito próxima, Em né? termos. Uhum. Em termos É, e até Suporte. porque a pessoa que vai se desafiar a se expor a fazer um Ironman, eu acho que a gente tá falando um Ironman full, né? Que Uhum. teoricamente vai nadar lá 3.800. 3.900, 3.800. É uma pessoa que teoricamente já vai saber nadar muito bem, já vai ter feito outras provas antes, então
essa parte existe uma segurança mínima por isso. Mas é óbvio que ele comentou, imagina uma prova onde estão largando dezenas de pessoas juntas, tem braço com braço, pode tomar ombrada, braçada, risco de lesões, tipo, fazer uma luxação. Afogamento eu acho que é menos comum, porque realmente tem uma estrutura de pessoas ao redor muito grande. Mas sempre pode acontecer. Né? Quando você tá falando de mergulho, essas coisas, sempre tá pensando o Né? principal risco ali, né? Tá debaixo d'água, a gente não respira, então. Uhum. E aí existem lesões que são específicas, falando em mergulho de profundidade, por exemplo. Tudo que envolve aumento de pressão. Então você pode ter o mais grave, que seria a doença descompressiva, que é como se formasse bolhas ali dentro do sangue. Quando a pessoa não respeita esses... quando você vai mergulhar, quando você... Protocolo, né? existem protocolos de quanto que você desce, qual a velocidade que você sobe. Se você não respeita isso, não tem um treinamento, você tem essa chance de ter essas lesões. A doença descompressiva, que forma bolhas ali no sangue. Então pode ser desde uma bolha que para no joelho até um AVC se a bolha Nossa. parar no cérebro. Mas, por exemplo, doenças que tenham relação com pressão. Você tem uma diferença de pressão no ouvido, você pode romper o tímpano, por exemplo, fazer um barotrauma ali. Seriam as maiores preocupações. No caso da apneia, a maior preocupação ali é você não conseguir sustentar a apneia, né? É, Então, óbvio que você vai ter que treinar isso em piscina, progredir muito bem. não, vai É, ser bem acompanhado, bem acompanhado. com certeza. E eu que fiquei com dúvidas que a gente tava comentando antes que deu vontade de fazer ultramaratona, né? Eu Maria. já tô pondo a carroça antes dos bois, né? Vamos para fazer, vou fazer a maratona, né? Final do ano, mas eu já tô pensando em além, assim, que eu termino a prova, eu já pensei agora. E aí depois, o que mais que tem? E como É vicia, né? É- Corrida vicia. vicia, é muito bom. Eu adorei, assim. E cada vez quero mais, quero coisas mais, tipo, pular de paraquedas e chegar já correndo. Brincadeira, mas como que é o preparo, assim, que é feito para uma ultramaratonista, assim? Tipo, full, que a gente tá preparo em vários aspectos, né? Manda bala aí. Pode falar? Uhum. Tá. Cara, vai depender muito do que você tá querendo preparar, digamos assim. Minimamente falando de treinamento, a pessoa vai ter que se expor a um volume de treino muito grande, né? Então, por exemplo, numa maratona, que você tá passando por isso agora, normalmente faz um volume de corrida muito grande. Ela vai correr no mínimo uns 60, 70 quilômetros, no máximo. Não existe É. máximo, né? Se a gente olhar, por exemplo, o recordista mundial que faleceu, o Kiptum, ele corria mais de 300 quilômetros na semana. Nossa. Rodava mais com carro zero. Então, pensando numa ultramaratona, a exposição a volume de corrida, quilometragem na semana, geralmente a gente usa, vai ser muito grande. Então a pessoa vai ter que sustentar isso. Vai ter que estar acostumada, às vezes, a correr quase todos os dias, 5, 6 vezes na semana, com volume, distâncias muito grandes. Vai ter que ter um fortalecimento muscular muito adequado. Essa parte nutricional, então vai ter que ter um consumo de carboidrato muito alto. A quantidade de comida no geral vai ser muito alta, porque você está gastando muita coisa com atividade física, você tem que repor de forma adequada, isso tem que ser calculado, né? Então a gente, enquanto médico do esporte, é meio que o nosso feijão com arroz, né, na parte de endurance, é calcular a disponibilidade de energia mesmo, e o quanto que essa pessoa deve comer para minimamente compensar o que ela está tendo de gasto. Parte de suplementação, isso tudo precisa ser muito bem calculado, assim. Cara, essa parte da ultra aí, a minha perspectiva. Eu não sou ultramaratonista, fiz meia só. Corrida não é tanto comigo, joelho aqui, 3 cirurgias já e Nossa. tal. Que isso. Mas, assim, ó, minha percepção é que ultramaratona é um esporte meio de veterano, assim. É de alguém que já tá lá na praia, na praça ali já faz mais tempo. Requer adaptações do teu corpo inteiro, desde tendão, músculo, metabolismo oxidativo, você se respeitar, saber o seu pace, saber entender. E o treino, ele exige demais, a preparação é realmente Ah, duro e tal. Tem um paciente lá na Unifesp que passou poucas vezes, ele começou a passar lá esse ano, que ele ganhou um recorde, 2 recordes aí do Guinness, que ele deu 2 voltas ao mundo correndo. Nossa. O nome dele é Alexandre, acho que é Sartori, desculpa aí se estiver vendo, Alexandre. Ele é lá de Cubatão e, cara, ele corria, eu fiz a consulta dele, cara, a média de corrida dele era 105 por dia. que Por isso. dia ele fazia. Então, assim, Meu Deus. mas ele corre muito desde que ele tem, pô, 15 anos ali de idade. Então, cara, é uma questão de um corpo muito adaptado para fazer isso, sabe?
A ultramaratona, ela exige muita maturidade, cara. Mas acho que vai ser construída. Vai ser construída. Tem que Tendo ter Tem paciência. que ter as sim, metas. sim. Como, Tem como que ter diz paciência, como diria a Dilma, se a gente não cumpre a meta, tem que dobrar a meta. Qual que é o país, assim, que é a referência na maratona, ultramaratona, em esporte de endurance? Pra corrida, Pra cara, corrida. normalmente são os países do continente africano, né? De- Talvez hoje o único sul-americano, na verdade acho que o único americano que já correu abaixo das Américas mesmo, que já correu abaixo de 1 hora, de 2 horas e 4 na maratona foi o Daniel Nascimento, que é o brasileiro. 2 horas e 4? Ele é o, Isso aí seria quanto de pace, assim, só pra galera Nossa. ter cara, noção. Um carro, 3 assim de pace. 3 de pace, bizarro. Por 42 quilômetros. 3, É um carro. entre 3 e 3. 3:10, se eu não me engano. O recorde mundial é 2:51, 52, se eu não me engano, o pace, o ritmo. Então 1 quilômetro corre pra 2 minutos Então, e 50 o mais ou treino menos. zona 1 desse cara é tipo pace 4. Pode ser, sim. Bizarro, né? É. Nossa, Assim, esses caras correm de leve também, mas pace 4 pra ele provavelmente é o equivalente a um pace de 6 pra gente, assim. Mas uma coisa que eu não entendi, queria que vocês explicassem essas zonas de treinamento, né? Que tem 1, 2, 3, Ixi, 4, 5 polêmico essas zonas aí. Vai lá, pode ir. Cara, a ideia da zona de treinamento seria aonde que o seu metabolismo ele tá prevalecendo, né? Se ele tá ali no oxidativo, que tem gente que fala antes do primeiro limiar, enfim, que seria o aeróbio, aí tem entre o primeiro e o segundo, e depois o segundo. Esses são os principais marcos. Mas a ideia é você conseguir dividir ali o seu esforço, você dá uma segmentada no seu esforço, para você conseguir, quando for planilhar o seu treino, você conseguir dividir onde você vai ter esforços investidos em cada estímulo, sabe? Para assim você consegue arquitetar um pouco melhor o teu preparo, assim. Então você treina, poxa, eu quero fazer uma prova de 5K. A prova de 5K dizem que é a prova, cara, mais difícil, assim, do ponto de vista de sensação, porque é uma prova que você tá no limite de você, da onde você consegue sustentar, sabe? Porque é um pouco diferente de uma maratona, por exemplo. Uma maratona você faz ela quase inteira dentro de algum lugar que você sustenta, porque é uma prova muito longa. Você não vai ficar um estresse lático ali, um estresse do teu metabolismo por 2 horas. Ninguém aguenta isso. Agora, uma prova de 5K, você aguenta, Uhum. entendeu? Então, a ideia das zonas é você segmentar o teu treino para você conseguir treinar os diferentes estímulos, assim. Poxa, e quanto que seria um tempo bom de maratona, assim, pra gente já se planejar? Para um amador, Pra um para uma amador, pessoa normal, uma pessoa normal. cara, a O maior Pedro parte conhece. das pessoas vai fazer a maratona ali em torno de 4 horas para mais e para menos, enfim. Uhum. Então vai ficar em 3 horas e meia para mais, a maior parte das pessoas. Existem os amadores um pouco mais pró, vamos dizer assim, O Gabriel fez em 2. Nossa. Brincadeira, brincadeira. que correm talvez abaixo disso. Tem muita gente que corre sub 3, que já é que já é um ritmo muito forte, assim. Daria em torno de 4:12, 4:13 de pace ali. Esse daí é o meu máximo, assim. Num 10 segundos. Talvez esses são os grandes marcos, assim, né? Correr uma maratona sub 4 horas para algumas pessoas, sub 3 horas e meia, sub 3. Para alguns, sub 3:5. Aí vai de 10 em 10, né? Sub 3:50, 2:50, 2:40, 2:30, que aí existem amadores que conseguem correr nesse nível, mas pensando na população geral, acho que no sub 4 seria um excelente resultado, assim. Fala das doenças da altitude. A gente vai falar ele fala das doenças da altitude que a gente não comentou, né? Exatamente. Mas que eu vi um vídeo que era tipo, era uma médica falando das doenças do Monte Everest. Ela falou que, tipo, na base, assim, era diarreias, coisas assim, por conta da higiene precária, né, do Nepal, assim. Mas aí foi falando de coisas mais além, insuficiência cardíaca. Conta pra gente aí dessas. Nossa. Pô, trekking, que a gente tá falando, ele é um contexto totalmente de risco, assim, vamos falar, irritativo pro teu organismo. Porque se você tá fora da sua casa, tá em outra temperatura, você tá carregando peso, você tá fazendo esforço, você não tá comendo a comida que você geralmente come. Hidratação é um protagonista aí que às vezes passa despercebido, super importante também. E se você tem condições de base que conseguem descompensar com isso, no trekking, isso pode ser mortal, né? E aí tem a questão da altitude aí, tá? Então, cara, a altitude
eu acho que todo paciente que passa lá na medicina de aventura e tal tem uma questão educacional muito importante. Tu tem que conversar com o teu paciente. Eu acho que todo mundo que conhece alguém que quer fazer ou já fez alguma coisa na altitude tem que ter uma noção boa disso. Seja colega, profissional de saúde, estudante de medicina e tal, você tem que ter uma boa noção disso para pelo menos você conseguir aconselhar aquela pessoa. O que é altitude, né? Pra gente entender rapidão. Então, quando você vai chegando em algum lugar que é uma região mais alta, a coluna de ar que tem em cima de você diminui e, portanto, a pressão diminui também. E aí isso gera repercussões, assim como o Gabriel estava comentando do mergulho e tudo, é mais ou menos uma mesma lógica, só que agora ao contrário, né? Uhum. Agora, em vez de você estar num cenário de excesso de pressão, você está num cenário com pouca pressão. E isso interfere muito na fisiologia pulmonar e cardiovascular. Então, dependendo da comorbidade que você tiver, hipertenso, e não importa, vai descompensar, você tem que estar preparado para isso, tem que preparar, você tem que avisar o teu paciente disso, o teu colega, teu amigo, teu outro profissional de saúde, enfim. E isso daí predispõe uma caralhanda de alteração, de doenças que você pode ter. Tem 3 grandes principais aí, que o Gabriel vai dar uma palhinha pra gente aí se ele quiser. E. Experiência própria, meu relato. Mas Meu relato. entender também que, cara, de novo, o trekking tem um monte de coisa junto, assim, né? É que você tá imerso num cenário de risco, de exposições. E quando você fala de trekking de altitude, então montanhismo, alpinismo, é um monte de coisa, cara. E você tem que ter um jogo de cintura pra chegar lá preparado pra você não precisar de ajuda, porque a ideia é não precisar de ajuda. Com certeza, não, tem que ser. Antes, como se fosse um procedimento que você tem que fazer a avaliação médica antes, né? Pra não. Exatamente. Eles têm asma, não pode enquadrar descompensar, não vai ter Tem que as estar comorbidades, preparado. né? Cara, e assim, pensando em altitude, eu acho que talvez o que mais se discuta são as doenças relacionadas à falta de oxigênio que esses locais vão ter. Por estar, como o Rodolfo falou, por estar em altitude mesmo. E aí, basicamente, a gente pode citar talvez 3 grandes doenças aí. A primeira delas, que é o mal agudo de montanha, que se chama mal de altitude. Que é basicamente você estar num ambiente onde você está respirando um ar com menos oxigênio. Então você imagina que vai faltar talvez oxigênio ali pro seu cérebro, por exemplo. E isso vai trazer algumas alterações ali, que a pessoa vai ter uns sintomas clássicos. Então vai ter cefaleia, um pouco de tontura, relacionado justamente a isso. Existem algumas explicações para isso, desde desidratação, quando a gente está na altitude a gente tende a urinar mais também e acaba se hidratando menos, então é uma coisa que você já está num grau talvez de desidratação, você já está com uma exposição menor ao oxigênio, isso vai trazer esses sintomas. Então basicamente o mal agudo de altitude seria isso. E tem o frio também, né, cara? Eu acho que não tem como a gente fazer raciocínios da altitude sem falar de frio. Porque com a menor coluna de ar, a gente tem um fenômeno lá que chama expansão adiabática, que as moléculas, ela meio que por terem menos pressão, elas expandem muito, né? E essa expansão, ela gera perda de calor. Então tem um negócio chamado gradiente aí, adiabático, que a cada 1.000 metros que você sobe, você perderia aí 6,5 graus de temperatura, sem nem falar das outras condições aí, vento, neve, enfim, né? Sem nem falar dessas coisas. E tem muito menos aquecimento por irradiação solar também, porque a superfície é menor, enfim. Então, cara, quando você tá falando de todas essas coisas, o frio ele tá na jogada ali, porque a cada 1.000 metros você vai perder 6,5 graus. Então, se a gente tá num lugar aqui, por exemplo, São Paulo aí, pô, nem 1.000 metros direito tem São Paulo, aí você vai comparar com um lugar que tem 5.000, 6.000. Tipo assim, a queda de temperatura, mesmo se fosse um lugar aqui do lado de São Paulo, ainda seria monstruosa, entendeu? E aí o Gabriel tava falando do mau agudo da montanha, né? Cara, isso daí é. Eu acho que todo mundo que já foi pra Cusco, assim, lá fazer alguma coisa, ouviu ou sentiu, né? Porque Cusco é realmente um dos destinos que o pessoal vai muito e que já Uhum. sofre com isso, né? Sim, geralmente, assim, por definição, passou ali de 2.500 mais ou menos, você pode estar sujeito a isso. Aqui no Brasil é mais complicado, né? Porque são poucos locais que tem acima de... Não tem nenhum acima de 3.000 e acima de 2.500 não tem muitos também. São mais montanhas mesmo. E aí a gente sofre isso quando a gente vai visitar talvez alguns países aqui vizinhos, né? Pega ali na Cordilheira dos Andes. Então, Peru, quem vai fazer Machu Picchu acaba se expondo a isso. Quem vai, por exemplo, a maior experiência que eu tive disso foi no Atacama. E lá você já tá em uma altitude de 3.000 e pouco. Então você já chega lá sofrendo de mal de altitude. Você vai ter, às vezes, uma cefaleia que fica uma dor de cabeça meio basal ali, um
pouco de tontura. Isso vai demorar alguns dias para você se adaptar. E aí, por exemplo, eu cheguei a subir a 5.500 num vulcão lá. Cara, eu senti muita cefaleia, tontura, muito cansado. Literalmente aquela sensação de que você tá puxando o ar e não vem nada, assim. Fiquei por pouco tempo, desci, acabei me aclimatando depois, mas nesses Tem- locais a gente acaba se expondo a isso. Tem alguns remédios que dá pra tomar pra mal de altitude? Opa, Tem. tem. Ou não? Cara, cefaleia, só falar disso aí rapidinho, antes de ir pra remédio e tal. É um sintoma que ele tem que ter muita atenção, porque existe um score para você diagnosticar mal agudo da montanha, que lá que chama Lake Louise, facinho de aplicar, auto-aplicável pra caramba, que é pra você ver se você tem isso, e cefaleia é um sintoma obrigatório. Mas, cara, cefaleia no ambiente de montanha e trekking é o sintoma mais comum e ele pode estar relacionado à desidratação, se você não tiver, por exemplo, com um equipamento adequado, exposição solar, dá dor de cabeça pra caramba. Cara, pode ser infecção, você pode estar, cara, gripado, a imunidade deu uma baqueada ali por conta do trekking e tudo mais. Pode ser uma que é muito pouco, que passa muito batido também, inalação por monóxido de carbono, que é muito comum nesses lugares, de novo, frio super relacionado, você ter exposição ali a uma fogueira, uma lareira, alguma coisa, e à noite, se está mal ventilado o ambiente, de novo, porque está frio, você inala e isso pode desenvolver sintoma no dia seguinte. Então, cara, cefaleia é o que você tem que estar assim, já esperando que vai acontecer, e você já tem que tentar, vocês, por exemplo, aí com, pô, estudante de medicina, virando médico, você já tem que tentar acertar ali o que pode ser, sabe? Mas é interessante mesmo. É, e aí, pô, então falando de medicação, né? É, Aí só pra completar o do Gabriel aí, três principais doenças relacionadas à altitude, Boa. o mal agudo da montanha aí a gente tem o edema cerebral e o edema pulmonar relacionado à altitude. Esses três aí são os principais. Alguns estudos acreditam que o desenvolvimento de edema cerebral relacionado à altitude, ele na verdade é uma progressão do mal agudo da montanha. Que o mal agudo da montanha, às vezes alguns estudos já viram que tem um pouco de edema cerebral, e realmente quando você tem o quadro instalado do edema, ele é uma urgência médica. Ali você tá ali é o que você tem que tentar levar alguma coisa para você estar preparado para isso. Geralmente acontece a partir de 4.000, 4.500, tipo o Gabriel estava 5.500. Nessa altitude já é um risco elevado para você ter um problema desses se você não aclimatar direito, né? Exato. Especificamente nesse eu tava bem aclimatado. E aí, falando de medicação, né? Existem alguns que dá pra fazer, mas é óbvio que tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, tá com uma dor de cabeça. Você pode fazer um analgésico, por exemplo, um paracetamol, uma dipirona ou um anti-inflamatório, tipo um ibuprofeno. E pensando em doenças mais graves, existem alguns remédios mais específicos. Por exemplo, a acetazolamida, que é um tipo de diurético, dexametasona, que é um corticoide. Só que são medicações que devem ser usadas com muita cautela, assim, são muito indicadas para quando você já tem a alteração. Existe a possibilidade de você usar antes também, mas também é muito discutível se deve ou não fazer, porque é o tratamento. Então, às vezes você está num local de difícil socorro. Se você já está usando essas medicações e tiver o problema, você não vai ter muito o que fazer, a não ser descer. Então, é uma coisa que você tem que estar muito acordado com algum médico ou com alguém da área da saúde que entenda como manejar essas medicações. Mas é profilaxia mesmo, se você não tiver como aclimatar direito, que às vezes acontece, porque dependendo de como é que for esse trekking e tudo mais, às vezes não existe uma rota que dá para você ir aclimatando, às vezes você vai ter que ser mais agressivo na ascensão. E aí você tem que tentar repousar e tudo mais, mas você pode usar a acetazolamida, que é o principal carro-chefe aí que o Gabriel comentou, mas é uma medicação que você tem que testar antes de ir, ela dá muito formigamento aí de mãos e braços, e aí às vezes o paciente fica meio perdido, acha que é alguma outra coisa da altitude e tal, então tem que avisar teu paciente disso daí também. E do edema cerebral, o guideline da WMS, que seria a sociedade americana mais encarregada disso e tal, fala como segunda opção para profilaxia da dexametasona, mas isso aí, eu não usaria como profilaxia, eles usam muito mais para resgatista e tal, que é um cara que ele vai ter que ir lá, não tem jeito, ele tá exposto, ele não aclimatou nada, aí você deixa ele com dexametasona numa dose alta, aí 6 em 6 horas para ele ir. Perfeito, doutores. A gente está encaminhando para o término aqui do nosso programa. Queria, mas você tem alguma pergunta que você queira fazer aqui, uma outra dúvida? Não, acho que eles elucidaram bastante coisa aí. Ah, eles não são férias, né? Vocês Sabem têm demais, alguma, sabem muito. vocês têm alguma mensagem que vocês queiram passar? Alguma outra coisa que vocês queiram comentar? Cara, primeiro agradecer vocês aí pelo convite. Acho que foi uma experiência legal da gente estar
discutindo sobre o tema mesmo. Porque é uma coisa que tem crescido muito no Brasil. Acho que tem que crescer, porque a gente tem um país incrível para explorar mesmo. E só que isso precisa ser feito de uma forma organizada e em se tratando de saúde, falando de saúde, a gente precisa que as pessoas sejam preparadas para isso. Então, divulgar o conhecimento é sempre uma boa forma de fazer isso. Então, obrigado. Obrigado aí Que isso. por compartilhar também. E vamos marcar outras vezes pra gente discutir outros assuntos Com também, certeza, cara. Obrigado aí. Exatamente. E antes do trekking, essas coisas, procurar um médico do esporte, alguém calibrado para ajustar. A Tour Guide, É. a Tour Guide é muito Fala, boa. câmera. Exatamente, o guide aí. Se estiver precisando de alguém aí para uma assessoria de corrida, de esportiva no geral, a 2G ou a 2Guide está de portas O abertas. Rodolfo também, o Lucas, o Gabriel, eles estão todos aqui Sim. mais que habilitados para sanar Exatamente. suas E necessidades. pra cima aí com os esportes de aventura, porque o esporte de aventura é realmente sensacional, tem ganhado visibilidade, tem que ganhar, mas esteja preparado. Com certeza. Os pilares da saúde, exercício físico, nutrição e sono, né, gente? Então não tem essa. E finalizando esse episódio do Rochas da Saúde, peço para que vocês curtam, compartilhem e comentem, porque é assim que vai dar engajamento, que vai ajudar o nosso canal a crescer. Peço que vocês também deem uma olhada nos nossos parceiros, né, patrocinadores, Estratégia Med, na Tour Guide, na Barbosa Academia de Tutas. E eu espero vocês no próximo Rochas da Saúde. Esse é o último episódio da 3ª temporada. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Show de bola, muito bom, galera. Muito bom. Agora Cara, nossa esse fotinha. tema é muito da hora, cara. Tem muita É coisa pra muito falar. bom. Botar uma garrafa Nossa- aqui. nossa Outra foto- maratona dá pra Botar uma ficar três. cerveja aqui. O próximo faz com